Olá, meninos, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre o sistema endócrino. Estou gravando o vídeo dessa forma porque dá para poder postar tanto na plataforma quanto no WhatsApp de vocês, certo? E aí todo mundo ter acesso a esse material. Essa unidade, ela chama sistema endócrino, sistema oncohematológico. Então, nós vamos falar também dos derivados do sangue, certo? E o que vem a ser o sistema endócrino? O sistema endócrino nada mais é do que um conjunto de órgãos. Nossa, professora, isso tá errado. Não, não tá errado. É órgãos mesmo. Ou glândulas, que é a mesma coisa, certo? Nós falamos que são órgãos acessórios. Então, as glândulas são órgãos acessórios. Porém, vocês vão achar literaturas, órgãos acessórios, e vão achar literatura falando somente o nome de glândulas. Mas eu quero que vocês saibam que o sistema endócrino, ele é composto por órgãos acessórios, ou seja, por glândulas, que são responsáveis pela produção e secreção de hormônio, certo? Qual que é a função desse hormônio? Esse hormônio ele vai atuar na regulação e no funcionamento do organismo. Então, uma vez que eu tenho um órgão acessório, esse órgão acessório ele tem uma função. Qual que é a função dos órgãos acessórios no nosso corpo? A função deles é produzir e secretar hormônios. Então, algum tipo de substância. Ele vai produzir alguma substância e vai liberar essa substância no organismo. Qual que é a função dessa substância? Regular o funcionamento do nosso organismo. A atividade dele é controlada pelo sistema que nós chamamos de feedback, onde ele pode ser positivo e negativo. Quando eu tenho uma conversa com a pessoa, eu estou tendo um feedback. Porém, eu preciso saber se as minhas conversas elas vão ter uma resposta, se ela vai ser positiva ou se ela vai ser negativa. Vamos supor que alguém fala: oi, Juliana, bom dia, Juliana. Se eu respondi, eu tive um feedback positivo, e se eu passei e ignorei aquela pessoa, então eu tive um feedback negativo, certo? As glândulas são os órgãos, então, que vão produzir, vão secretar substâncias no nosso organismo, e ela tem função específica, onde eu tenho uma glândulas exócrinas. O que são exócrinas? X, lembra sempre do meio externo. São glândulas, então, que vai produzir secreções para o meio externo. Então, produz secreção do meio externo ou de uma cavidade. Então, vamos supor, glândula sudoríparas, ela produz o quê? Suor. O suor você transpira para dentro, nós transpiramos para fora, certo? Nossa, professora, mas ela vai estabilizar ou ela vai melhorar o funcionamento do nosso corpo? Sim, e o suor para um paciente, ele quer dizer muito. Então, o paciente, antes dele evoluir para um PCR, normalmente a primeira coisa que ele apresenta é sudorese fria e pegajosa, que já é um indicativo que está tendo alguma disfunção, alguma coisa está errado com essa pessoa. E temos as glândulas endócrinas, então quer dizer que produz secreções internas, dentro do corpo. Um exemplo que eu coloquei aqui foi a tireoide. Eu tenho pessoas que apresentam tanto hipertireoidismo como hipotireoidismo. E as pessoas, tanto com hiper quanto com hipo, apresentam uma disfunção no corpo muito grande. Disfunção de hormônios, disfunções no próprio tecido tegumentar, na unha, no cabelo. A estrutura corporal e molecular desse paciente também é uma desestrutura muito grande quando há uma alteração. E quando eu falo as mistas, que faz o papel de tanto de interno quanto a externo. E o que vem a ser hormônios? Hormônios nada mais é do que substâncias produzidas por glândulas que atuam de forma específica em órgão-alvo regulador da ação. Então, vamos supor, eu tenho um hormônio, uma glândula produz um hormônio. Esse hormônio, ele vai ter uma atuação específica. Exemplo, o pâncreas produz o quê? A insulina e o glucagon. Qual que é a função da insulina? Fazer a quebra de glicose no sangue. Então, o pâncreas, ele produziu a insulina que tem uma função específica de regulação. Ele vai trabalhar aleatório? Ela vai chegar lá e quebrar lipídio? Não, ela vai chegar lá e vai quebrar o quê? Glicose. O carboidrato, depois de ingerido, ele se torna glicose. O excesso de glicose no corpo, ele é prejudicial? Ele é prejudicial. Então, uma glândula, que no caso nós temos o pâncreas, ele vai produzir insulina para que venha fazer o quê? Venha regular, venha estabilizar, para que não tenha excesso e nem também que não tenha falta. Para que o corpo dessa pessoa mantenha o quê? Estável, estabilizado. As principais órgãos acessórios do nosso corpo são a pineal,
a hipófise, a tireoide, a paratireoide, a suprarrenal, pâncreas, ovários e testículos. Lembrando que essas duas últimas, ovário específico, ela é específica do sistema reprodutor masculino e específica do sistema reprodutor feminino. Então, eu nunca vi um homem com ovário, da mesma forma que eu nunca vi uma mulher com testículo funcionante. Então, se eu não tenho ovários em testículo em sexo controverso, então ele vai ter essa mesma função? Não. Então, é assim, vamos supor, um homem que resolve mudar de sexo, ele tem que fazer reposição hormonal para que o corpo dele venha se responder como o corpo funcional de uma mulher. Mas isso vai dar para ele o direito dele de gerar ter uma gestação, de gerar um filho, prazeres, essas coisas? Não. Mas pode ter mudança de característica? Pode ter mudança de características. A mulher tem a sua característica justamente por causa dos hormônios que ela libera nos ovários. E o homem tem as suas características justamente por causa das características que ele libera no testículo, certo? Aqui é um desenho mostrando para vocês onde está localizado as nossas glândulas acessórias. Aí de um lado está o lado feminino, do outro lado está o masculino, certo? Vamos começar falando da glândula pineal. A glândula pineal, ou também pode ser chamada de epífise, é a mesma coisa. Ela é uma glândula endócrina de um tamanho muito pequeno, que está localizada na parte central do cérebro. Qual que é a principal função dela, da pineal? Nada mais é do que secretar melatonina. E qual que é a importância da melatonina para o nosso corpo? A principal importância da melatonina no nosso corpo é a questão do sono, passagem de sono, conseguir entrar em repouso, conseguir ter descanso. Então, a pessoa que não dorme bem, ela provavelmente já tem problema na glândula pineal e na secreção dela de melatonina. As características dessa glândula pineal, o que me chama mais a atenção dela, é pelo tamanho dela e um poder tão grande que ela tem. Se você for olhar a glândula pineal, ela é pequena comparada a um grão de ervilha. O que é um grão de ervilha com uma função tão grande na liberação de um hormônio que nos consegue fazer passagem de um sono para o outro e nos consegue fazer repousar? Vocês já imaginaram o tamanho do corpo para poder fazer esse repouso, para ter esse descanso? Dependendo de um grãozinho tão pequeno, então, assim, ela é bem potente, né? Se eu for olhar pelo tamanho da sua estrutura, ela tem um poder muito grande. E é engraçado essa cor dela cinza avermelhada, porque como ela está localizada na região central do cérebro, quando a gente faz um corte transversal, o cotidiano nele que pega bem centralizado, consegue se destacar devido à coloração dela. Então, é bem interessante, certo? E como órgãos do nosso corpo, ela também é envolvida e revestida por uma cápsula. É interessante falar sobre a glândula pineal, né? E a hipófise? A hipófise é mais interessante ainda. Ela tem um formato arredondado, com cerca de 1,27 centímetros de diâmetro. Está localizado na face anterior. Você fala anterior, eu estou falando na face da frente. Eu tenho a frente e tenho o posterior, que é atrás. Então, quando eu falo da frente, ela está localizada na região da frente do cérebro. Conectada ao hipotálamo. Ela é dividida em lobo anterior e lobo posterior. Quando eu falo do lobo anterior, eu estou falando da adenohipófise. Então, eu tenho uma hipófise que ela se divide em duas partes, a região anterior e a região posterior. A anterior chama de adenohipófise e a posterior chama de neurohipófise. A hipófise ela é responsável pela regulação de atividades das outras demais glândulas. Então, é como se a gente falasse assim, é a nossa central de comando. É importante? Ela é muito importante. Então, aqui nesse desenho, estou mostrando aqui para vocês onde está localizado o hipotálamo e aqui onde eu tenho a hipófise. Olha o nosso cérebro. Por que região frontal? Vocês não tiveram, alguns alunos, né, as meninas da noite, não tiveram ainda o sistema locomotor, nem o sistema nervoso, então vocês vão ter um pouco mais de dificuldade de entender que essa aqui é a parte de trás, ou seja, é a nuca de vocês. Aqui então é o cerebelo, que é a parte do equilíbrio do corpo humano. As meninas da manhã, que já tiveram aula do sistema locomotor, já conseguem localizar e entender o que é a parte frontal e o que é a parte occipital. Então, a hipófise, ela está localizada onde? Na parte anterior, ou seja, na parte da frente, certo? E aqui temos ela dividida.
onde eu consigo ver a parte anterior e a parte posterior. A parte anterior aqui, ela está diferenciada pela cor laranjada. E a parte posterior aqui, ela está diferenciada pela cor esverdeada, certo? E ela, com essas disfunções de cores e essa região anterior e posterior, também há uma alteração de função, trazendo importância para elas, independente da sua divisão. A hipófise, falando da parte da posterior, vamos falar da hipófise posterior. Então, eu estou falando da neurohipófise. Ela tem uma função de produzir o hormônio ADH ou a vasopressina. O que vem a ser o hormônio ADH? É o hormônio antidiurético. Então, ele faz o controle da pressão no organismo, faz a pressão. Ajuda na regulação de eletrolítico, ajuda na regulação. Nós temos a ocitocina que nada mais é conhecida como o hormônio do prazer. E é interessante falar dessa ocitocina também, que vocês vão ver lá no módulo 3, o tanto que a ocitocina é importante para as mulheres durante o trabalho de parto e no trabalho de pós-parto. Porque quando a mulher começa a entrar no trabalho de parto, queremos que ela comece a fazer o processo de dilatação para um parto normal ou para um parto natural, como vocês acharem melhor. E aí, para poder fazer essa função de dilatação ou para promover que haja logo essa dilatação, é aplicado o quê? Ocitocina nessa mulher. E quando ela dá à luz, e aí então ela já está no período puerpério dela, que é o pós-parto, continuamos fazendo ocitocina. Para quê? Para que o útero dela continue fazendo contrações e relaxamento, para que haja liberação do resto de sangue que tem dentro dela e fazer com que o útero involua, ou seja, que ele venha diminuir. Por isso que há uma grande quantidade de ocitocina, vocês vão observar quando vocês estiverem no estágio na clínica D, que alguns já passaram, que toda mulher pós-parto tem 5, 6 frascos de soro de ocitocina para ficar correndo corrente um atrás do outro. Por quê? Para poder ajudar na involução do útero, fazer contrações e fazer essa limpeza do útero. Quanto mais ele se contrai e relaxa, mais contrai e relaxa, ele consegue expulsar o resto de parto que tenha ficado dessa puérpera. E aí, a adenohipófise, que é a parte anterior, ou seja, a parte da frente. A adenohipófise, ela libera o hormônio do crescimento, libera a prolactina, o FSH e o LH, que para a mulher é essencial esses dois hormônios, principalmente quando fala do ciclo menstrual dela e depois do processo de fecundação, quando há o processo de fecundação do espermatozoide e do óvulo, para que haja o processo de nidação. Esses hormônios luteinizantes, eles são de suma importância. Então, a mulher, quando ela está no período fértil dela, que a gente fala que ela está preparada para acasalamento, ela tem alteração até da secreção que é liberada pelos poros, do suor. É como se ela exalasse a essência realmente do acasalamento. Desculpa a comparação, mas fica parecendo que as cachorras no cio. O cachorro quando está no cio, os outros cachorros tudo sabem que ela está no cio devido ao cheiro. Da mesma forma, acontece com a mulher. Esses hormônios conseguem liberar uma essência que consegue atrair o sexo masculino da mesma forma. E a parte é o tempo que a mulher, a gente consegue saber que ela está no período fértil, que se ela tiver relação, ela vai engravidar. Tem alteração da temperatura, tem alteração de muco, tem alteração de tudo. Por quê? É o tempo que o corpo está se preparando para uma possível gestação. E quando não há esse processo de gestação ou não teve processo de fecundação, ele tem um processo de frustração onde o corpo dela também responde. Mas passou o processo de frustração, ele começa de novo o processo de espera para um próximo acasalamento, para que venha dar tudo certo. Ou seja, o corpo dela todo mês se prepara para uma possível gestação, onde esses dois hormônios têm grande influência sobre isso, em todas as fases. E nós temos o TSH, que são os hormônios da tireoide. Aí, vamos falar sobre a tireoide. A tireoide, ela é interessante, a gente costuma falar que é o órgão da borboleta. Por que o órgão da borboleta? Porque ele realmente tem um formato de borboleta. A tireoide, como todo mundo sabe, está localizada na região anterior do pescoço, da cervical, melhor dizendo. E o que acontece com ele? Ele fica encaixado na região da traqueia. Esse órgão, ou essa glândula, quando vocês preferirem, ele
tem o tamanho de 5 centímetros de comprimento e 3 de largura. Então, é pequeno por tamanho do potencial que ela tem. Então, se nós formos pensar, olha aí para vocês verem o teste da tireoide, olha o tamanho que é uma tireoide para influenciar tanto no corpo. Sabe bem disso a influência que ela tem no corpo? Quem tem problema de hipertireoidismo e de hipotireoidismo, ou que está com disfunção corporal, disfunção hormonal, principalmente mulheres que sofrem muito isso com alteração da vitamina D ou diminuição da libido, tem uma grande possibilidade de estar interligado com a tireoide. Mulher sofre muito com alterações da tireoide. E posso falar para vocês que, em média, no Brasil, 70% das mulheres brasileiras hoje ela tem algum tipo de alteração da tireoide ou ela tem uma probabilidade de desenvolver problemas na tireoide. Uma vez que eu tenho um paciente que ele faz uma cirurgia de tireoidectomia, essa paciente ela vai ter que fazer uma reposição hormonal por um período muito prolongado. Por quê? Porque ela vai desestabilizar uma estrutura hormonal e, se ela desestrutura uma estrutura hormonal, ela vai estar desorganizando funções do corpo dela.